E aí, pessoal, essa questão de ajustar os nossos passos significa executar as nossas funções ordenadamente, para a gente não dar choque, não entrar em choque com outros, nem com a vida de forma alguma. A vida que eu falo porque ela nos oferece tudo, né, para a gente continuar respirando. E a gente não pode atropelar essas coisas. A gente precisa compreender a vida por esses viés aí, certo? E nessa compreensão, eu venho agregar a essa reunião um tipo de abordagem em que o plano de fundo seja humanista. Tudo que eu disser aqui vai ser em torno do ser humano, em torno da nossa satisfação, em torno da nossa capacidade de sobrevivência. Isto é, oferecer um serviço de forma a contribuir. Muito obrigado. Com o bem-estar de todos. O que eu quero fazer aqui é contribuir com o bem-estar de todos. É o que eu sempre fiz aqui, nesses 8 anos, 9 anos de serviço prestado aqui para vocês. Eu sempre vim contribuir mesmo. E essa tarefa é trazer uma tarefa assim, pensante, conforme eu disse, trazer um processo de envolvimento de vocês com o ato de pensar, para que as nossas reuniões assumam um padrão assim de razões pelas quais nós estamos aqui. Qual é a razão que te trouxe aqui para estar aqui ouvindo essa conversa ou participando desse paraíso aqui, que é uma maravilha para todos? Tem gente que não gosta, eu lamento muito em imaginar que tem gente que chega aqui cedo e sai de tarde, chega num mês e sai no outro, porque não tem sentido nenhum, né? E deveria estar usando isso aqui com uma determinada razão e provocando sair daqui com uns valores diferentes para a sua vida, para ser executado lá fora. E às vezes a pessoa perde a oportunidade de fazer tudo isso. E nós não podemos perder essa oportunidade. Tem gente que passou por aqui, se tiver a oportunidade, continua aqui até não sei quanto. A exemplo do senhor Márcio aí. Passou por aqui, não em outra, né? Mas caiu aqui porque você teve afinidade com o processo e está aqui porque o negócio é bom. Com certeza. Evoluir e ajudar a evoluir os outros é muito bom. Então, você faz isso com amor e com amor você é recebido aqui no meio de todos. E tudo isso que eu falo envolve práticas e teorias observadas em nós mesmos. Essas práticas e teorias observadas em nós mesmos equivale a dizer o seguinte: você cria uma teoria, um pensamento para você, uma forma de você executar a sua vida, suas atividades no dia a dia, e às vezes você, sem muito pensar, você coloca aquilo em prática, certo? Então, da teoria à prática, mas nem toda prática ou nem toda teoria ela pode ser considerada ou deve ser considerada como uma prática saudável. Para isso eu quero estender um olhar em cima de manifestações psicológicas. Manifestações psicológicas, gente, significa separar o que compõe o meu ser e estudar as partes dessa composição, certo? Para ficar mais claro para vocês, o que compõe você na sua vida? É simplesmente o seu estado biológico, o seu corpo, certo? Essa é a sua composição? Não é, não. Atrás disso tem muita coisa que ajuda a compor a gente, que nós vamos esclarecer isso daqui um tiquinho, daqui um pouquinho. Pode ficar ligados que nós vamos esclarecer esse fato. Então, a gente tem vias de atividades
que ajuda a compor o corpo da gente, que ajuda a compor as atividades da gente, a vida da gente. Por exemplo, uma via afetiva, uma via ativa e uma via de movimentação, de cognição, de relacionamentos, de aplicação daquilo que é conhecimento para nós, que é aquilo que a gente adquiriu como conhecimento. Qualquer dúvida aí, vocês podem levantar o dedinho e pedir explicação, certo? Então, dentro dessa via ativa, que ajuda a compor a gente para viver, nós podemos contar com movimentos, que é a nossa parte biológica, o nosso corpo que faz isso, né? Nós podemos contar com nossos hábitos, que é a nossa maneira de realizar, de fazer as coisas no dia a dia. Cada um tem a sua forma de ser, a sua forma de proceder, etc. E, entre outras, para não estender muito, nós temos a vontade que nós temos de ir e vir, né? Liberdade, a sensação de querer as coisas de forma de querer. E depois vem, além da via ativa, que é essa que eu acabei de dizer, nós temos também um outro processo que nós podemos chamar de afetividade, né? Que é a via afetiva. Essa via afetiva, a gente adquire o seguinte, a gente observa o seguinte, ela nos rende uma satisfação diferente daquilo que é movimento corporal, que é prazer. Tá certo? Dentro da vida afetiva, você não sente prazer? É comum, né? Dentro da via afetiva, você não sente emoções? Né? Você ama alguém? Né? Você faz alguma coisa com amor? Você tem uma provocação de emoções ali para você que te rende satisfação pessoal. Isso está contido dentro da vida afetiva. E, entre outros, nós temos também o sentimento, aquilo que te dá vontade de expressar, aquilo que te dá vontade de esclarecer, aquilo que te vai sentir que o outro, às vezes, precisa de ajuda, ao invés de precisar de ser penalizado por uma coisa, ele está precisando de ajuda, você coloca esse sentimento de percepção em cima, certo? Isso faz parte da nossa vida afetiva. É o afeto que a gente tem um pelo outro, pela nossa família, pelo nosso filho, pelo nosso amigo que relaciona com a gente no dia a dia. Nós temos afeto nesse campo. E depois nós temos um outro processo, que eu vou chamar de movimentação social, mas tem um outro nome um pouco mais técnico, que é cognição. A pessoa, dentro desse processo de cognição, ele sente a sensação de estar no meio de um campo em que ele pode buscar um relacionamento com as coisas, não só com o ser humano em torno dele, mas essa sensação é que traz percepção do seu ambiente. Você percebe o que está circulando ao seu redor e você faz um interrelacionamento com aquilo tudo que você está passando, que você está percebendo no seu ambiente, certo? E você passa a exercer o feeling da cognição, o sentimento maior da cognição, que é o uso da sua inteligência. Você passa a trocar experiências, você passa a trocar conhecimentos, certo? Essa relação de coisas que eu acabei de dizer faz parte da cognição. E esses três processos psicológicos juntos formam um pouco da movimentação da vida da pessoa nos três aspectos. Até então, estou falando dos três aspectos, que é atividade, que é afetividade e que é a movimentação, a cognição, certo?
Então, isso é muito importante para a nossa vida. Vai se ligando nisso que vocês vão se sentir felizes em ouvir essa palestra. Vai buscando detalhe, acompanhando cada detalhe. E, em resumo disso tudo que eu acabei de dizer, não passa de ser mexer com a inteligência, é mexer com efetivamente com a inteligência. Mexe com a nossa consciência, mexe com a nossa linguagem, o nosso processo de linguagem, expressão, entendeu? Pensamento, movimentação, tudo isso tem uma linguagem, comportamento é uma linguagem. Você com esses conhecimentos, você modifica o seu esquema, você passa a ser uma pessoa de comportamentos diferentes. Você adota um procedimento diferente, você adota uma postura diferente, você adota uma linguagem diferente, certo? Então isso mexe, além da sua linguagem, mexe com o seu raciocínio, com o seu pensamento e a forma de querer as coisas. Você passa a ser muito mais ponderado a hora que você quer uma coisa. Tem gente porque quer e sai atropelando porque quer, né? Mas não. Você com a inteligência, você equilibra as coisas, você pondera as coisas. Tem alguma coisa que você quer e não deve, tem outras coisas que você deve e não faz, tem outras coisas que você pode e não quer, não é assim? Então, você tem que buscar o equilíbrio dessas coisas. Então, é sobre isso que eu quero trazer esta mensagem para vocês hoje. E para isso nós temos que pensar e teorizar. O que é teorizar? Não é terrorizar não, viu gente? É teorizar. Né? É pensar mesmo, né? É criar uma teoria, um pensamento novo, que possa se opor em outros pensamentos, que talvez, pelo fato de não ser tão novo, seja um pouco ultrapassado, e você com uma teoria nova, você pode sobrepor determinados pensamentos com a sua teoria, desde que a sua teoria tenha um senso de realidade apresentável. O Bolsonaro mostrando a força de armamento, os tanques de guerra, para poder pôr pressão, né? Força armada, né? Mas aí nós podemos seguir essa linha de pensamento, mas dentro de um outro processo. Tem a ver com o que você está dizendo aí. Então, teorizar é apenas uma forma de expressar um pensamento. Você está criando uma teoria quando você está expressando o seu pensamento. Você acabou de dizer aí uma teoria nova, certo? E os sentimentos das suas experiências na busca de uma nova prática. Você tem que trazer as suas experiências dentro de um processo disciplinado e coerente para que ela possa viver uma prática. Porque a prática das suas experiências, ela geralmente envolve outras pessoas. E para que envolva outras pessoas, ela tem que satisfazer a vontade das outras pessoas. Por isso, você não pode teorizar, criar uma teoria e botá-la em prática ao seu jeito, porque tudo que você bota para fora de si é para alguém ouvir, não é para você ouvir. Certo? Então, toda a teoria pode ser considerada apropriada para o mundo das práticas, desde que ela seja coerente com o ambiente. O ambiente é tudo aquilo que é externo a você, principalmente a sociedade de convívio que você vive com ela. Uma coisa é fazer uma teoria, é fazer as nossas teorias, fazer prática das nossas teorias. Outra coisa é vivenciar teorias dos outros e práticas dos outros. Porque quando você cria sua própria teoria e quer colocá-las em prática imediatamente, certo? Provavelmente ela só vai servir para você. Não tem aprovação da maioria, certo?
E quando você está vivenciando uma teoria criada pelo outro, certo? E também colocada em prática pelo outro, o outro, no seu julgamento, ele é um cara individualista. Ele criou a teoria e colocou em prática. Mas qual é a sua capacidade de julgamento dessa teoria? Certo? Nós não podemos sair dizendo, ele fez tudo errado, ele criou um pensamento, ele pensou e fez, etc., mas está tudo errado. Não. Será que nós conhecemos as razões pelas quais ele fez isso? Porque quando você faria, primeiro você faria um projeto em cima do seu pensamento, não é? Será que ele fez e você não está sabendo? Então, com isso, eu estou me submetendo a um processo de prejulgamento se eu for debater contra aquela ideia. Então, isso é uma questão mais ética do que científica. Mais ética. E que toda teoria precisa passar por um processo de análise. Se ela for simplesmente um pensamento individual, passa pela própria consciência. Se ela for um pensamento, uma teoria que vai modificar o mundo, modificar as sociedades, ela passa pelo crivo da ciência. Certo? Aí você vai ler aquilo através de livros técnicos, através de coisas. São teorias, pensamentos, que os grandes pensadores, está cheio deles aí, é que vão colocando aí para a melhora das nossas vidas. Esses caras são contribuidores das nossas vidas, da melhoria das nossas vidas. Esses pensadores, para isso eles são pensadores. Então, o que é vivido e considerado como possível registro de experiência, gente, tudo que vocês fazem aqui tem um possível registro de experiências. Eu estou vendo aí os criativos, os artistas aí, cheio de obras novas aí, executando. Quem sabe uma experiência dessa pode ficar registrada como um produto em que os outros vão copiar, porque aquele produto é bom para o mercado. Aquele produto é rentável, aquele produto é fruto de uma inteligência espetacular, certo? Quem sabe vai brotar aqui esse tipo de coisa para nós apreciarmos, né? Tudo isso é possível. E toda a experiência tem que ser articulada, bem pensada, de um campo de razões de sentido lógico, porque não tem sentido nenhum eu fazer uma coisa ilógica, sem lógica nenhuma, para deixar que vocês observam. Vocês vão me chamar de bobão, certo? Vão chamar de idiota. Então, o que eu tenho que fazer? Para todo pensamento, eu tenho que fazer um projeto. Certo? Eu tenho que projetar a coisa, eu tenho que pensar a coisa de forma lógica, de forma coerente. Se for besteira, não solte não, fica só com você. Guarde na sua caixinha, tranca, joga a chave embora para não deixar aquilo passar. Não deixar aquilo escapulir, porque o nosso pensamento é fértil. A gente pensa besteira o dia inteiro, gente. Quem só pensa coisas maravilhosas aqui o dia inteiro? Tem alguém? Por muito que vocês pensem que eu sou uma pessoa correta, eu penso besteira o dia inteiro. É incrível como é que isso acontece. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar igual um... Já viu o garimpeiro trabalhar? Você pega aquele monte de areia, certo? Põe na peneira e daquele monte de areia não faz quase nada. 1% daquele monte de areia que ele vai aproveitar. Ele faz assim, ó, isso aqui não presta, isso aqui não presta, isso aqui não presta, isso aqui não presta. Isso aqui é bom, vou guardar. Guarda para mim. Aí você guarda para você. São suas atitudes, são seus pensamentos. O que você guarda é bom para você e é bom para os outros. O que você guarda que é bom, você pode expressar. Você pode presentear, você pode vender.
você pode ter retorno com aquilo. Certo? Tem artes aí que não vai ter sucesso, mas tem artes aqui que vai ter sucesso. É aquilo que você vai peneirar depois. Esse aqui não adianta, não vai ter mercado. Esse aqui vai. Daqui a pouco tem gente copiando, fazendo a mesma coisa. Certo? Pessoal, tudo tem que ser bem articulado. Você sabe por quê? É porque tudo aquilo que você seleciona é somente o que vai fazer parte da sua história. Você pode escrever a sua história com aquilo que você selecionou na sua vida. Isso aqui saiu agora, viu? Toque em frente, toque em frente. Ande por esse caminho. Os assuntos de todas as palestras que eu já fiz aqui para vocês, quem quiser conhecer palestras de 9 anos atrás, está aqui nesse livro. Mas esse livro saiu semana passada. O assunto que está aqui é esse assunto que eu estou abordando com vocês hoje. Esse assunto que eu estou abordando com vocês hoje não está nesse livro, mas vai estar no próximo, que já está escrito. Só falta uma adequação. Certo? Eu vou deixar um aqui dedicado à casa, viu, Márcio? Quem quiser ler, vai poder ler. Certo? Então, tudo que você faz de bom na sua vida são ingredientes para a sua história. E a sua história precisa ser contada. A sua história precisa ser um livro aberto. Ó, está aqui. Não tenho nada a esconder. Está tudo aqui às claras, escrito às claras. Para quem quiser ver. E as pessoas que já leram me parabenizaram. Odilon, que livro bom. Parabéns. Eu agradeço a Deus por isso. Certo? Então, pessoal, cuidado com a sua história. Cuidado com a sua história. Você precisa contar a sua história no futuro. Para isso ela chama história. É o seu passado. Um sábio músico, eu vou chamar de músico porque ele gostava disso, mas ele tinha um... Vou contar uma historinha agora que vocês vão gostar. Está nesse livro aqui também. Ó. Essa história está nesse livro. E essa pessoa que me inspirou muito, que se foi, mas deixou saudade, era uma pessoa em que, entre tantas outras atividades na vida dele, ele era também um pouco músico e não sabia. Sabe? Ele gostava de reunir para cantar, ele gostava de inventar as melodias para juntar as pessoas. Eu costumo juntar pessoas de forma diferente. Ele juntava para alegria, para cantar e fazer batuque de viola. Eu estou conseguindo juntar só para poder expressar a minha conversa. Mas cada um tem seu valor ao seu jeito. Mas eu tenho saudade dele. Que ele, nos ensinamentos dele com as pessoas, ele dizia assim: se apertarmos as cordas, veja só, ele era um líder na semana, durante o período todo, na parte profissional, fazendeiro da roça, entendeu? Sem movimentações técnicas nenhuma, naquela época não tinha, isso já faz muitos anos, não tinha tecnologia nenhuma. O fazendeiro da roça é aquilo que vocês imaginam. As pessoas aqui são novas, mas tem gente que é mais vivido e mais experiente, sabe como é que funcionava antigamente nas roças, né? Então esse senhor juntava as pessoas nos sábados para poder desenvolver uma festa, para relaxar, para tirar aquele estresse da semana que acabava no sábado, meio-dia, mas a partir das 2 horas depois do almoço, eles tinham condição de preparar alguma coisa para a alegria da vizinhança, própria e da vizinhança. Então, reunia-se em torno de uma moda de viola.
A moda de viola equivaleria a dizer um círculo como este, que tanto tinha de violeiros como tinha de dançarinos. E ali eles começavam a fazer zigue-zague com as violas e as músicas do estilo da moda de viola, né? Que eu nem sei cantar uma hoje. E esse senhor explicava assim, ó, antes teriam que fazer o projeto. É aquilo que eu peço para vocês. Antes de pensar, de colocar alguma coisa em prática, pense. Faça o projeto, certo? Ajuste as coisas, ajuste os pensamentos com a possibilidade prática, para que uma coisa saia combinada com a outra. E ele dizia assim para as pessoas, vamos reunir, vamos ajustar, certo? Vamos buscar uma certa afinação de nós mesmos com as violas, certo? Ele dizia assim, ó, se apertar as cordas demais, ela arrebenta, certo? E se deixá-la solta demais, ela não toca. Esse é o primeiro ensinamento dele. Então, qual é a resposta para isso? Buscar uma sintonia com o equilíbrio. Né? Extremistas não funcionam, nem para cima nem para baixo. Então, qual é o caminho do meio a seguir? O caminho, então, é a afinação, é a sintonia. É exatamente isso que eu proponho vocês. Para as suas vidas, para as nossas vidas, nós temos que buscar a sintonia com as coisas. Nós temos que afinar o nosso instrumento, as nossas violas. O instrumento qualquer que for do seu dia a dia, que for do seu trabalho, que for da sua vida, ajuste-o, afine-o de acordo, certo? E no batuque da vida, essa movimentação que nós temos, se não aprendermos a dar os passos certos, isso ele dizia. Eu guardei isso com muito carinho e tive a oportunidade, graças a Deus, de colocar nesse livro hoje. No batuque da vida, se não aprendermos a dar os passos certos, podemos bater com as violas. Isso vale para nós aqui, ó. E nós estamos num ambiente em que nós estamos numa certa disputa. Quem chega lá? Tem gente que sequer fica aqui um dia. Já temos exemplo disso, certo? E que nós não podemos bater com a viola. Esse bater, essa afinação, essa sintonia que nós temos aqui, que eu estou expressando aqui para vocês, equivale a dizer a responsabilidade que você tem com o seu colega, a responsabilidade que você tem com a disciplina dessa casa, a responsabilidade que você tem com os seus objetivos finais, que é chegar lá e sair daqui uma pessoa totalmente formada para uma nova vida, certo? E sair daqui com um novo pensamento, sem bater com as violas. Não pode bater com as violas. Os passos têm que ser dados de acordo. Nós temos que aprender a dar os passos, porque senão vai bater com as violas. Mas qual é a resposta disso? A resposta para tudo pode estar dentro de nós. Basta você olhar para dentro, analisar a sua pessoa, se autoconhecer. Observe que a resposta está ali. Está dentro de você. Não precisa de eu trazer aqui, dar uma de sábio aqui na frente de vocês, que eu não sou sábio, eu sou igual a vocês. Entendeu? Eu aprendi um pouco a pensar. Não mais que vocês, mas eu resolvi afinar as minhas violas. Certo? E nessa sintonia que eu ando buscando,
eu adquiri certos processos que são favoráveis à minha vida social, à minha vida intelectual, à minha vida espiritual, à minha vida biológica. Eu aprendi um pouco de tudo, porque eu afino a minha viola de acordo, e eu aprendo a dar os passos de acordo, certo? Porque eu não posso bater com a minha viola, não posso atropelar ninguém, entendeu? Se eu atropelar, eu errei, eu não posso errar. Erro é humano, tá certo? Eu poderia errar, mas se eu tomar os cuidados da minha vida, eu erro muito menos. Errar eu vou sempre, mas eu posso errar muito menos, certo? Então, pessoal, a resposta está ali mesmo dentro de você, certo? O importante é você buscar o seu autoconhecimento. Seu autoconhecimento. Deixa eu